Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 14ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à primeira etapa do segundo período da 18ª legislatura, para comemorar os 50 anos de fundação da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Feira de Santana, atendendo ao requerimento número 39/2018, de autoria do vereador Isaías dos Santos. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Bispo Wilson Dias, diretor regional da Unipas, e nesta sessão solene representando a AME Bahia. Pastor Valdivan Conceição Nascimento, presidente do Campo Central. Pastor Daniel Oliveira do Carmo, vice-presidente do Campo Central. Convidamos também para compor este plenário o pastor Ramon Fernandes Santos, presidente do Campo Feira 10.
Convidamos ainda para compor o plenário desta Casa Legislativa a pastora Geovânia Silva do Carmo, pastora Cleia Lobo, pastora Dailza Santos Nascimento, pastora Lucineide dos Santos Oliveira, senhora Leila Cristina de Melo Santos, esposa do vereador Isaías dos Santos, senhor Carlos Leão, nesta sessão solene representando o secretário Ildes Ferreira, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Igreja Batista Novo Tempo, o vereador de Tanquinho, Gervásio Marcário, pastor Valdivan Conceição Nascimento e Dailza Santos Nascimento, presidente do Campo Central, pastor João Francisco do Carmo e Florilda Oliveira do Carmo, presidente do campo de 1977 a 1982, pastor Sandoval Macedo Sampaio e Adriana Lima Sampaio, congregação da Mangabeira, pastor Aldeir Marques da Silva e Maria Célia da Mota Oliveira, congregação do Aviário, missionária Dalva Teixeira, congregação do Panorama, pastor Geraldo Silva Bastos, congregação do George Américo, e o presbítero Leandro da Silva Santana, líder na congregação sede. Convidamos para adentrar ao plenário desta Casa Legislativa o presbítero Antônio Rodrigues Machado, congregação da cidade de Tanquinho. Convidamos também o pastor Wagner Rocha Pereira e Edileuza Santos de Jesus Rocha, congregação da cidade de Araci. Convidamos para compor a mesa de honra o pastor Marcos Paulo Santos Oliveira, presidente do campo Morada do Sol. Convidamos para compor o plenário o apóstolo Antônio Ribeiro, presidente da AMIP, Associação de Ministros. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador Marcos Antônio dos Santos Lima. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a 14ª sessão solene para comemorar os 50 anos da fundação da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Feira de Santana. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro.
Passo a palavra ao segundo vice-presidente desta casa, o vereador Marcos Lima. Mais uma vez, boa noite a todos das galerias. Satisfação para mim, na noite de hoje, estar presidindo essa sessão, que comemora os 50 anos da Igreja Avivamento Bíblico. E quero cumprimentar a todos, na pessoa do pastor Marcos Paulo, que se faz presente aqui também na tribuna. Concedo a palavra ao vereador Isaías dos Santos, autor do requerimento 39/2018, para saudar a todos os presentes. Excelentíssimo vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, Bispo Wilson Dias, diretor regional da Unipas, e nesta sessão solene representando a AME Bahia, pastor Valdivan Conceição Nascimento, presidente do Campo Central,
pastor Daniel Oliveira do Carmo, vice-presidente do Campo Central, pastor Ramon Fernandes Santos, presidente do Campo Feira 10, pastor Marcos Paulo Santos Oliveira, presidente do Campo Morada do Sol. A todos os pastores, amigos, irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos a esta sessão especial. Aos meus colegas vereadores Cadmiel Pereira, Edivaldo Lima, o segundo vice-presidente Marcos dos Santos Lima, né? Presidindo essa sessão. E confesso aos irmãos, aos pastores, aos amigos, uma boa noite a todos vocês, que para mim é um motivo de alegria nessa noite nós estarmos aqui na Casa do Povo, celebrando a Deus os 50 anos da Igreja do Avivamento Bíblico em Feira de Santana. E Deus me deu um texto e eu queria compartilhar com cada um de vocês. Salmo capítulo 29, Salmo de Davi. E eu queria e quero compartilhar nessa noite, que nos diz o seguinte: tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sírion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnunda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Quando Deus me deu esse texto de celebração, e eu me regozijei, eu falei, eu vou compartilhar esse texto, dando boas-vindas a cada um de vocês. Se hoje a Igreja do Avivamento Bíblico está instalada em Feira de Santana há 50 anos, há mais de 50 anos, porque já fez 50 anos em alguns dias, há mais de 50 anos, é porque essa voz que brada sobre os ventos, que brada sobre o dilúvio, que brada sobre o sol, sobre a chuva, brotou em Feira de Santana. Eu me recordo que eu era criança e ali na Praça Presidente Médici, meu pai tinha uma oficina ali no fundo da matriz, como era bem conhecido, e já existia um templo que tinha um formato de uma arca. Eu não me recordo, não era nem pintado aquele templo. E existia, eu congregava na igreja do Evangelho Quadrangular, e está aqui pastor Leão, e nós fazíamos alguns intercâmbios, porque existia um coral de jovens lá, muito bonito, um coral, né? E nós saímos da sede, eu era pequenininho, nós íamos celebrar Deus na Igreja Avivamento Bíblico. Pastor Daniel nos conhece desde pequeno, conhece a nossa família, e quando eu soube, pastor Daniel, dessa celebração de 50 anos, eu solicitei ao presidente dessa casa, que juntos pudéssemos abrir as portas da Casa do Povo, para celebrar junto com vocês. E nós temos aqui nessa casa 9 vereadores evangélicos, 9 vereadores que se comprometem com Deus, 9 vereadores que têm compromisso com a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós temos outros vereadores que não são evangélicos, mas que temem a Deus, que honram a Deus, e que quando nós trouxemos essas propostas aqui, desse requerimento, por unanimidade, todos eles aprovaram.
e nós queremos dar boas-vindas a cada um de vocês, pastores, e em seguida nós vamos estar entregando aqui ao pastor Valdivan uma moção de parabéns que nós, através do nosso gabinete, fizemos para vocês, né? Ao pastor Ramon do Feira 10, ao pastor Marcos Paulo do Morada do Sol e ao pastor Daniel, meu amigo, meu pastor, né? E aqui eu tenho um grande respeito pelo senhor, pela sua esposa, e agradecer a Deus. Não falei a história da igreja do Avivamento Bíblico, porque eu falei com o pastor Daniel: pastor Daniel, eu vou dar boas-vindas a vocês, mas a questão de falar a história da igreja, a questão de trazer a palavra de Deus nessa noite, vai ser com quem é de direito, com a igreja Avivamento Bíblico. E aqui esta casa recebe a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. E nas orações de vocês, não esqueçam de orar por cada um dos 21 vereadores que aqui fazem parte dessa casa legislativa e que está aqui para legislar em favor do povo. E nós precisamos, como a Bíblia diz, que a igreja tem que orar pelas aquelas autoridades que estão e que foram constituídas por Deus. Nós precisamos da oração de cada um de vocês, da igreja do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Concedo a palavra e passo a palavra ao pastor Daniel Oliveira do Carmo, vice-presidente do Campo Central. Excelentíssimo vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, bispo Wilson Dias, diretor da Unipas, nesta sessão solene, representando a AME, Bahia, Associação de Ministros Evangélicos, pastor Valdivan Conceição Nascimento, presidente do Campo Central da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Feira de Santana, pastor Ramon Fernandes Santos, presidente do Campo Eclesiástico da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Feira 10, pastor Marcos Paulo Santos Oliveira, presidente do campo da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Campo Eclesiástico Morada do Sol, vereador Isaías dos Santos, que aqui nos trouxe essa palavra de honra, amigo desta igreja, amigo da nossa igreja, nosso querido vereador Cadimiel Pereira, amigo, irmão de infância, amigo dessa igreja, nosso pastor Edivaldo Lima, vereador Edivaldo Lima, que nos dá a honra de estar conosco, vereador, na pessoa desses três vereadores, juntamente com o nosso presidente da mesa, nós cumprimentamos a todos os demais edis desta casa. Nós queremos, nesta noite, também estar cumprimentando a todos os nossos prezados pastores de congregações dos bairros desta cidade, pastores amigos que gentilmente atenderam o nosso convite, queridos irmãos, membros e congregados da nossa igreja aqui presentes, nosso amado pastor Ribeiro, apóstolo Ribeiro, que é o presidente da associação AMIP em Feira de Santana. Nós queremos também
cumprimentar a todos os membros e congregados da nossa igreja aqui presentes. Senhores e senhoras, boa noite na paz de Cristo Jesus. É com satisfação e honra que assumo esta tribuna para trazer humildemente parte da história da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Feira de Santana, entendendo como de suma importância a grandeza desses aspectos históricos para todos nós. Podemos afirmar que oficialmente a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico chegou ao Nordeste, propriamente em Feira de Santana, conhecida como a Princesa do Sertão, em fevereiro de 1968, a partir de contatos do pastor Raimundo Ferreira da Silva com pessoas da cidade e em visitas a familiares na região. Com a ajuda do seu irmão Cosme Ferreira da Silva, residentes naquela época em São Paulo, mas oriundos da Bahia, esses vinham à Feira de Santana e cidades vizinhas como Pé de Serra e Santo Agostinho, como Pé de Serra e Tanquinho, desculpe-me, desde o ano de 1958, visitar parentes que residiam na região. As ações missionárias do pastor Raimundo Ferreira da Silva iam desde Salvador, a capital da nossa Bahia, até o Médio Sertão, locais nos quais ele realizava cultos em sítios e fazendas, tendo como resultado a conversão de muitas pessoas, nascendo assim o desejo de implantar em Feira de Santana a igreja da qual faziam parte na Grande São Paulo. Em Feira de Santana, o pastor Raimundo Ferreira ficou conhecendo o pastor João Pedro de Oliveira, em memória, homem de um grande coração, oficial de justiça nesta cidade, e que liderava uma igreja com 2 templos, um em Feira de Santana e outro na cidade de Ipecaetá, Bahia, da qual era presidente. Esse pastor deu apoio ao trabalho dos 2 irmãos, Raimundo Ferreira da Silva e Cosme Ferreira da Silva, e por estar em idade avançada, no desejo de um maior crescimento e desenvolvimento do reino de Deus na cidade, que ainda era carente de um evangelismo mais intenso, decidiu passar os referidos templos com membresia para a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Assim culminou o estabelecimento desta igreja nesta cidade de Feira de Santana, Bahia, que chega a esta terra com uma nova proposta de oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo. Em maio de 1968, foi enviado pelo Conselho Geral da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, após decisão em convenção, o pastor Orlando Rossignoli, em memória, porém aqui representado pelo seu filho, pastor Alberto Rossignoli. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, para todo o sempre. Pastor Orlando, então, que chega à cidade com sua família e assume a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Feira de Santana, com sua sede, a Rua Dom João VI, número 58, na Praça Presidente Médici, hoje conhecida como Feiraguai, como foi bem aqui referido pelo nosso vereador Isaías Santos. Esse assume como presidente e o pastor João Pedro de Oliveira como vice-presidente. Tudo ficou registrado em ata e em um documento assinado pelo presidente do Conselho Geral, pastor Mário Roberto Lindstrom, com pareceres assinados pelo
pastor Alídio Flora Agostinho, primeiro secretário do então evangelista e do evangelista João Becati, responsável pelo departamento de evangelismo da igreja na época. Cabe aqui destacar irmãos pioneiros que fazem parte da história desta igreja na cidade. Presbítero Antônio Sena da Silva, hoje congregando na igreja em Pecaetá. Pastor Celestiano Caetano dos Santos, pastor João Francisco do Carmo e sua esposa Florilda Oliveira do Carmo, aqui presentes. Meus pais, com muita honra, louvado seja o Senhor, aleluia. A irmã Jandira Santana e sua irmã Tezinha Santana, pastor José Pereira Santos e sua esposa Valdete Pereira, hoje congregando no campo eclesiástico de Conceição da Feira. Irmã Marinalva Oliveira, esposa do saudoso pastor João Pedro de Oliveira, dentre outros que cooperaram para o crescimento da igreja nesta cidade. Ao mencioná-los, esses, entre outros, prestamos nosso louvor ao Senhor por essas vidas que fizeram parte deste grupo primeiro, deste grupo pioneiro nesta cidade. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico ficou cerca de 33 anos cultuando a Deus na Praça Presidente Médici, primeiro lugar de concentração de cultos a Deus. As reuniões eram realizadas naquela época em cultos de oração, às terças-feiras, e dias de quinta-feira, culto público, como era chamado, e aos domingos, a escola bíblica dominical pelas manhãs, e os cultos públicos e de evangelização nos domingos à noite. Por iniciativa do pastor Pércio Ferreira da Silva, pastor titular da época 1995 a 2005, ocorre uma transferência da igreja para a Avenida Marechal Deodoro, em um salão alugado, onde ficamos por aproximadamente 6 anos, local no qual podemos afirmar que foi um tempo de crescimento e amadurecimento na vida cristã de muitos irmãos, daqueles que se envolveram na nova dinâmica proposta para a igreja na cidade, uma igreja com propósitos. Em setembro de 2010, foi inaugurado o novo templo, sede, após 5 anos de construção, com uma arquitetura moderna, com capacidade para 2.000 pessoas sentadas, reconhecido como o maior templo da denominação. Foi construído em aproximadamente 5 anos. Na gestão do pastor Paulo Oliveira Santos, situado na Avenida Senhor dos Passos 26, Centro. Neste endereço, celebramos a Deus nos dias de quinta-feira, com o culto de edificação, e aos domingos pela manhã, a escola bíblica dominical, e à noite, celebração de evangelização, congregando aproximadamente 600 pessoas nos cultos. O pastor do campo eclesiástico de Feira de Santana, pastor Paulo Oliveira Santos, e o superintendente da região Nordeste, pastor Josimar da Silva Oliveira, ao perceberem o crescimento exponencial da igreja na cidade, tomam a decisão de desmembrar as 2 maiores congregações do campo, transformando-as a categoria de campos eclesiásticos, a saber, campo eclesiástico do Feira 10, hoje tendo como presidente o pastor Ramon Fernandes Santos, e o campo eclesiástico Morada do Sol, presidido pelo pastor Marcos Paulo Santos Oliveira. Isto aconteceu em fevereiro de 2015. Temos aproximadamente 2.000 membros que frequentam nossas celebrações, escola bíblica dominical, reuniões de treinamento ministerial e atividades sociais.
Nesse período de 50 anos, vários homens de Deus presidiram a igreja em Feira de Santana, os quais pedimos permissão, senhor presidente da mesa, para citá-los. De 1968 a 1977, o pastor Orlando Rossignoli. De 1977 a 1982, pastor João Francisco do Carmo. De 1983 a 1984, pastor Olímpio Gonçalves da Silva. De 1984 a 1987, o pastor Orlando Rossignoli e Jadilson Lima Barros, copastor, segundo período, pastor Orlando. O pastor Olímpio Gonçalves da Silva, de 1987 a 1993, segundo período. De 1993, o presbítero Hermínio Leles assume interinamente a igreja até 1994. De 1994 a 1995, o pastor Raimundo Ferreira da Silva. De 1995 a 2005, o pastor Tércio Ferreira da Silva. De 2005 a 2015, pastor Paulo Oliveira Santos e pastor Valdivan Conceição Nascimento, co-pastor. Em março de 2015, assume a presidência o pastor Valdivan Conceição Nascimento e como co-pastor, este que vos fala, para dar continuidade à história. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico é uma igreja com propósitos, tendo como fonte para seus ensinos e práticas de conduta e fé a Bíblia Sagrada. Seu lema é santidade ao Senhor e orar sem cessar. Nossa visão é ser uma igreja inserida e relevante na comunidade, ser uma igreja que cresce em qualidade e quantidade, ser uma igreja comprometida de pessoas transformadas espiritual, emocional, moral, física e socialmente, ser uma igreja plena de relacionamento com Deus e com todas as pessoas cuja adoração caracteriza-se por uma vivência devocional, pessoal, coletiva da presença de Deus. Nossa missão é evangelizar e discipular pessoas, curá-las integralmente, ajudá-las a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos, equipá-las para servirem a Deus e ao próximo através dos dons espirituais, a fim de glorificar o nome do Senhor Jesus, buscando fazer tudo com comprometimento, excelência e unidade. Então, Senhor presidente da mesa e demais presentes nesta sessão solene, ao completar 50 anos de existência nesta cidade, neste ano de 2018, ainda que tendo postulado resumidamente aspectos da história, convidamos a todos juntarem-se a nós a celebrar com alegria as maravilhas de Deus entre os homens na obra de avivamento bíblico. Permita-me, senhor presidente da mesa, ainda passar a vossas mãos o exemplar do livro 50 anos da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Feira de Santana, uma história de milagres. Encerro minha participação ao ocupar esta tribuna parafraseando o que disse o salmista no Salmo 126 e o versículo de número 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Parafraseamos também a palavra do profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 7, e o versículo 12, a parte B: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus continue nos abençoando, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito obrigado.
passo a palavra ao pastor Valdivan Conceição Nascimento, presidente do Campo Central. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Excelentíssimo vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, Bispo Wilson Dias, diretor regional da Unipas e nesta sessão solene representando a AME Bahia, pastor Daniel Oliveira do Carmo, vice-presidente do Campo Central, que acaba de fazer aqui um belo relato histórico da nossa igreja nessa cidade, pastor Ramon Fernandes Santos, presidente do Campo Eclesiástico do Feira 10, pastor Marcos Paulo Santos Oliveira, presidente do Avivamento Bíblico Campo Eclesiástico da Morada do Sol. Os meus cumprimentos aos demais vereadores aqui presentes, já citados, com destaque para o vereador Isaías de Diogo, autor da indicação dessa sessão solene. A nossa gratidão, vereador, por essa atitude de reconhecimento pela história dessa igreja, a humilde história dessa igreja nessa cidade. Os meus cumprimentos aos meus colegas pastores, presbíteros, dirigentes de congregações do Avivamento Bíblico, demais pastores dessa cidade aqui presentes, e eu quero destacar a presença do apóstolo Ribeiro, presidente da AMIP, muito nos honra com a sua presença aqui nessa noite, e destaco também a presença do pastor Josiel Pereira, justamente com seu pai, nosso querido pastor Pereira, ali de Conceição da Feira, que também faz parte dessa história, já foi citado aqui nessa noite. O nosso coração está alegre por esse momento especial, ao longo do mês de março, ao longo de todo esse ano, na verdade, nós estamos celebrando a Deus por essas 5 décadas de história. E eu quero, nesse momento, ainda cumprimentando todos os nossos membros aqui presentes, irmãos de outras denominações também, que se juntam a nós nessa celebração. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, o versículo de número 13, que diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essas foram palavras de Jesus Cristo, palavras que nos inspiram a pensar para que serve a igreja. E essa é a breve reflexão que eu quero fazer aqui nessa noite. Ao chegar aos 50 anos da história dessa igreja, nós estamos voltando aos princípios dela e nos perguntando a respeito da relevância da igreja. Para que a igreja existe? Para que serve a igreja? Ao pensar no propósito geral da igreja, nós queremos chegar no propósito específico dessa denominação chamada Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, fundada no Brasil em 1946, mas que chega oficialmente, como já dito,
na cidade de Feira de Santana, no ano de 1968. Para algumas pessoas céticas, a igreja não tem relevância. Não haveria diferença no mundo se a igreja não existisse. Mas o nosso Jesus, o nosso Senhor, o Senhor da igreja, Ele diz o contrário, que a igreja é relevante, que o mundo precisa da igreja. E nós precisamos então pensar o que seria do mundo se não fosse a igreja. E a Bíblia, ao apresentar essas figuras, a figura do sal, a figura da luz e também a figura do perfume, o bom perfume, como disse Jesus, vós sois o bom, como disse Paulo, melhor dizendo, vós sois o bom perfume de Cristo, através da figura da luz, do sal e do perfume. Nós podemos então compreender para que serve a igreja e como a igreja é importante e como a igreja faz a diferença no mundo, como a igreja faz a diferença nessa cidade, nesse estado, nessa nação e em todo o nosso planeta. Quando Jesus disse que a igreja é a luz do mundo, Ele estava querendo destacar a importância da luz, a função da luz, em dar direção. Ao iluminar, a luz traz direção. E Jesus destaca a igreja como a luz do mundo, como sendo ela um farol que está brilhando no meio das trevas, como sendo um referencial para esse planeta que espiritualmente está na escuridão. E esse aspecto espiritual do mundo em trevas se reflete na destruição das famílias, se reflete na corrupção que chega a todas as instituições dessa sociedade. Essas trevas se refletem na injustiça social, na carência de famílias que passam necessidade, passam fome, enquanto outras tantas vivem abastadas. Trevas que se caracterizam na perdição e no distanciamento das pessoas do Deus Criador, aquele que tudo fez e que providenciou salvação através de Jesus Cristo. A igreja é luz e ela existe para dar direção, porque ela vive conforme a palavra, e a Bíblia, falando a respeito dela mesma, diz assim, que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é um farol que ilumina a nossa estrada. A Bíblia fala então que também a igreja é sal. A igreja é sal. E quando Jesus diz que a igreja é sal, está destacando a relevância da igreja, a importância da igreja, mostrando a todos para que serve a igreja. O sal, tão comum em todas as nossas casas, não há casa, não há cozinha sem sal. O sal é importante, o sal é relevante. E quando Jesus diz que a igreja é sal, está destacando o caráter do sal em dar sabor e também impedir a corrupção, impedir a decomposição. Para que serve a igreja? A igreja está no mundo para dar sabor a Ele. A igreja está no mundo para destacar que a vida do homem não consiste apenas naquilo que é material, porque uma vida que é pautada apenas pelo materialismo, por aquilo que é material, é uma vida insossa, é uma vida sem sal, é uma vida sem graça, é uma vida sem sabor. E o próprio Jesus já disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uma vida sem Deus é uma vida sem sal, e a igreja está na terra como sal, para dar sabor à vida das pessoas, para destacar que nem só de pão vive o homem não vive apenas do que é material, mas o homem é um ser espiritual e vive e precisa viver de tudo aquilo que procede da boca de Deus. E a igreja é perfume, a igreja é luz, a igreja é sal,
e a igreja é o bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, ele diz isso: vós sois o bom perfume de Cristo. E todos nós sabemos que o perfume atrai. Da mesma forma que o mau cheiro repele, o bom perfume atrai. E a igreja existe, então, para atrair pessoas a Deus. A igreja existe como porta-voz da palavra de Deus, fazendo uma convocação geral para todas as pessoas, independente de classe social, independente de raça, independente de escolaridade. Todas as pessoas são chamadas a se aproximarem de Deus, a virem até Deus, por meio do evangelho da salvação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A igreja é um bom perfume, que vai então exalando por todo canto a presença de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus. E é para isso que a igreja existe. Engana-se aquele que pensa que a igreja é mais uma associação. Engana-se aquele que pensa que a igreja é mais uma ONG, é mais uma comunidade. Engana-se aquele que pensa que a igreja é um mero clube social, apenas um ponto de encontro. Não, a igreja é embaixadora de Cristo na terra, e aqui está e permanecerá até Ele voltar, para atrair pessoas a Jesus Cristo pelo poder da palavra de Deus. E é pensando nisso que essa igreja evangélica, Avivamento Bíblico, segue realizando o seu trabalho de mãos dadas com as demais igrejas evangélicas dessa cidade, com pessoas de bem que buscam a Deus. E o nosso propósito é continuar seguindo os mesmos objetivos dos nossos pioneiros: orar e trabalhar por avivamento bíblico, por avivamento no Brasil e no mundo, lembrando sempre que nós somos luz, nós somos sal e nós somos o bom perfume para a glória de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Convido o vereador Isaías dos Santos para entregar uma placa alusiva à passagem dos 50 anos da fundação da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico ao pastor Valdivan Conceição Nascimento, presidente do Campo Central. Aproveitar a oportunidade e informar que no dia 13, 14 e 15 de abril deste ano, faz também aniversário, terceiro aniversário da Igreja Avivamento Bíblico, Campo Eclesiástico da Morada do Sol, com o presidente, o pastor Marcos Paulo. Tenho certeza, vou, em nome do pastor, convidar todos para estar presente nesses dias. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana.
Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Registrar mais uma vez a presença dos vereadores Cadimiel Pereira, vereador Edivaldo Lima, vereador Isaías dos Santos e o vereador Marcos Lima, presente na sessão. E em nome do presidente desta casa, José Carneiro Rocha, agradecer a presença de todos vocês. Para nós, da Câmara de Feira de Santana, é uma honra estar comemorando junto os 50 anos da Igreja Avivamento Bíblico na cidade de Feira de Santana. Declaro encerrada a presente sessão e peço a presente sessão solene, solicitando a todos que assinem a ata de registro da cerimônia. E agora também convido que ouviremos uma música cantada pelo Ministério de Louvor, que tem como líderes na congregação sede o presbítero Leandro da Silva Santana e Anne Hortência Oliveira da Natividade. Boa noite.
A graça e a paz do Senhor a todos. Amém, irmãos? Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que nós temos. Convido a toda a igreja a se colocar de pé. Aos nossos convidados, irmãos que estão aqui nessa noite. As nossas autoridades de Feira de Santana. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Que Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. E essa é uma oportunidade que nós temos para que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar, através da Igreja Avivamento Bíblico, que é instrumento de Deus aqui nessa cidade, em nome de Jesus. Eu gostaria de cantar essa canção juntamente com os irmãos. E você que é um verdadeiro adorador do Senhor, você vai abrir os seus lábios e vai declarar isso em nome de Jesus. Aleluia. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Declare os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Você pode levantar suas mãos assim, teu reino é sempre eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, oh Senhor. A tua igreja te adora. Declara assim, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adora. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós iremos cantar mais uma canção que diz: aclame ao Senhor. Aleluia. Convida a nossa irmã Simeia aqui à frente, em nome de Jesus. Outro igual não há.
Deus. Senhor presidente, nos permita quebrar o protocolo e para que a gente venha fechar esse grande evento que aconteceu aqui na Casa da Cidadania, nós não poderíamos, como vereador eleito, constituído por Deus, deixar de ser abençoado pela vida de vocês, pastores. Eu convido nesse momento o pastor Ramon, que é lá da minha terra, Feira 10, para abençoar as nossas vidas, essa Câmara Municipal de Feira de Santana, e agradecer, senhor presidente, a Vossa Excelência, ao vereador, mais uma vez, Edivaldo Lima, nosso irmão em Cristo, nosso amigo vereador Cadmiel Pereira, nosso irmão em Cristo, a todos os vereadores que não puderam estar presentes, mas que Deus abençoe a cada um deles, porque por algum motivo não puderam estar aqui, mas que Deus abençoe aonde eles estiverem. E que a partir de amanhã, uma nova história aconteça a partir de amanhã, né, aqui nessa casa, que seja uma Câmara diferente, para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os queridos. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico agradece a esta casa, agradece às autoridades constituídas pelo Senhor aqui nessa cidade para trabalhar nessa casa pelo povo. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso e abençoar esta casa em o nome de Jesus. Nosso bom Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos, ó Pai querido, pelo cinquentenário da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico na cidade de Feira de Santana, prestando serviços relevantes para esta sociedade, abençoando famílias, libertando vidas, transformando corações. Pai querido que estás nos céus, neste instante, meu Pai amado, a tua igreja ora, Senhor, por esta casa do povo, pela Câmara Municipal de Feira de Santana. Oramos, ó Pai querido, pelo Senhor presidente, por todos os vereadores constituídos, pois eles estão sentando, ó Pai, na cadeira de Moisés, simbolicamente, para trabalhar em favor do povo. Portanto, ó Senhor Deus, rogamos as bênçãos dos céus, as bênçãos do Todo-Poderoso, para cada um destas autoridades, independente do partido. Pai amado, rogamos a tua intervenção divina e milagrosa, que o Senhor abençoe Feira, que o Senhor abençoe esta cidade, que o Senhor abençoe as autoridades constituídas, que no exercício da gestão, da missão a eles propostos, ó Deus amado, o Senhor possa dar vitórias, meu Deus amado, porque a vitória dessa casa é a vitória do povo. Assim, meu Pai, nós rogamos, como igreja do Senhor, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, rogamos a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Seja assim, ó Pai, é a nossa oração em louvor e glórias ao Todo-Poderoso, em o nome de Jesus. Todos dizem amém. Graças a Deus. O protocolo já foi quebrado, nós não podemos sair daqui sem a bênção apostólica. Pastor Paulo, impede a bênção apostólica para todos nós. Cumprimento a todos e todas com a paz do Senhor Jesus. Muito feliz por esta noite estarmos aqui juntos em comunhão para mais uma vez comemorar esses 50 anos da nossa igreja, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Levante sua mão direita assim para o alto. Que a graça do Deus Pai, a comunhão do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo não estejam só hoje, mas permaneçam com todos vós para sempre, em o nome de Jesus. Amém.